Oi, pessoal. Essa é a AP que vocês receberam. Para quem não foi pegar o material lá na escola, tem na atividade do site e no Classroom. Eu vou comentar algumas questões, porque elas são sobre a AP é sobre as habilidades do primeiro bimestre. Mas a gente não teve tempo de ver todas as questões, todos os conteúdos. Então, eu vou comentar e indicar a página do livro para vocês poderem ver, tá bom? Então, vamos lá. A questão 1 e a questão 2 envolvem potenciação e radiciação. Nós temos isso no nosso livro, nós estávamos vendo alguma coisa sobre isso, tá? Capítulo 2 tem potenciação, logo na sequência tem a radiciação, a raiz quadrada e raiz cúbica. É uma coisa que eu já comentei com vocês o ano passado, no 7º ano, e a gente estava vendo novamente alguns detalhes sobre isso, tá? Presta bastante atenção que você vai conseguir fazer. Lembra lá das expressões numéricas que vocês faziam lá no 3º, 4º ano, que tem uma ordem de resolução? Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração? Então, aqui você resolve primeiro potenciação e raiz, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração, tá bem? Questão 3 é uma questão de possibilidades, né? Aquela árvore de possibilidades que nós estávamos estudando, a aula no Centro de Mídias foi sobre isso, nós resolvemos as questões da apostila, então tem isso no livro também, no capítulo 17, contagem e probabilidade, tem lá, nós trabalhamos esse assunto em sala de aula ainda, tá bem? A questão 4 também é uma questão de probabilidade. Questão 5, uma questão que envolve porcentagem. Nós estudamos porcentagem na sala. Questão 6 também é uma questão de porcentagem. Tem vídeo meu explicando e relembrando porcentagem, né? Teve no Centro de Mídias também aula sobre isso. A questão 7 é uma questão que a gente não trabalhou realmente. Se vocês quiserem, a questão 7 e 8, estudar um pouquinho, tentar entender o que é a semelhança de triângulos, vocês têm no livro de vocês, na página 93, tem essa parte aí, congruência de triângulos. Congruência quer dizer quando os triângulos são iguais, quais os elementos que eu tenho que analisar para esses triângulos serem iguais. Então, o ângulo, a medida dos lados, e ele explica um pouquinho isso e tem cada um dos casos aí para vocês analisarem, tá bem? E tem quadrilátero também na página 156, capítulo 11, que vocês vão usar na questão 9. Só que a questão 9 fala em eixo de simetria. É uma questão que a gente viu ano passado no 7º ano. Tinha um exercício muito parecido com esse na apostila. O eixo de simetria é o quê? O eixo, você imagina que o eixo é um espelho refletido, invertido, né? Lembra? Faz um esforço para lembrar. A questão 10 também é sobre quadrilátero, mas aí é a questão do ângulo. Você precisa dar uma olhadinha e rever lá na página do livro que eu falei para vocês, tá bom? Lembra do ângulo, decomposição em triângulos, para saber quanto mede os ângulos internos? Tenta recordar isso, porque eu já falei isso para vocês também, lá o ano passado. A questão 11 é de probabilidade, a questão 12 também é de probabilidade, que tem lá na apostila de vocês, como eu já falei, na página 256, tem probabilidade, e foi explicado no Centro de Mídias também, tá bom? Então, por exemplo, uma urna contém 2 bolinhas vermelhas e 3 amarelas. Qual é a probabilidade de, ao tomar uma bolinha ao acaso, ou seja, sortear, que ela seja amarela? Então, dentro dessa caixa, quantas bolinhas você tem? 2 vermelhas, 3 amarelas. Então, eu tenho 5. Qual é a probabilidade de você pôr a mão lá e sortear uma amarela?
né? Quantas amarelas tenho em relação ao todo? Isso é a probabilidade. É o evento que eu quero pelo total que eu tenho. Questão 13 também é de porcentagem. A questão 14 é uma questão de soma e subtração de frações. Mas preste muita atenção no enunciado, senão você não vai chegar na questão, na resposta. E lembrando que para somar e subtrair frações, se os denominadores são diferentes, nós precisamos achar o mínimo múltiplo comum, tá? É uma questão que precisa muita interpretação, entender direitinho o que ele está falando. Presta atenção, leia a questão. Questão 15 também é sobre quadrilátero, então, lá a página do livro que eu já indiquei para vocês. E a questão 16 também é uma questão que envolve resolver expressão numérica, né? Lembrar a ordem de resolução. Primeiro, no caso, potenciação, depois multiplicações e, por último, adição e subtração. Tá bem? Tirando aquela questão da semelhança, que eu realmente não trabalhei com vocês, de congruência de triângulos e semelhança, as outras questões a gente trabalhou em sala de aula, né? Coisas que já foi falado ano passado. Então, tenta estudar, recordar. Mas lembra que isso é uma prova diagnóstica para a gente ver quais são as habilidades que eu preciso retomar com vocês, reexplicar, né? Então, faça o exercício, não se preocupe tanto com nota, e sim o que você sabe para você assinalar lá no Classroom, que eu coloquei para vocês o formulário, o que você sabe, para a gente analisar o resultado, tá bem? Então tá. Boa prova, gente.